Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3, As Raízes da Inquietação. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, meus irmãos e eu, buscando a bênção do nosso Pai. Jesus Cristo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu o farei. Pois estamos pedindo ao nosso Pai, porque somos filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Jesus Cristo é o nome que abre as portas do céu. Por isso pedimos tudo em nome de Jesus. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abre a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. As raízes da inquietação. Queridos, certo pastor contou a história fascinante de uma visita a um antigo forte indígena americano na parte noroeste de Nova York. Era uma área remota, mas o forte ainda estava bem preservado. Essa área foi povoada pelos índios americanos durante séculos que viveram ali. Todos os anos, milhares de turistas visitavam o forte. E o pastor perguntou ao guia que estava com ele ali, o pastor perguntou se alguns dos visitantes, destes milhares que visitavam anualmente o forte, se alguns já não tinham encontrado algumas pontas de flechas indígenas, visto que os índios moraram ali por séculos. Os visitantes não encontravam pontas de flechas indígenas? E o guia sorriu e respondeu: sim, eles encontravam no portão da frente do forte, exatamente aí onde você está. E o pastor então imaginou como isso poderia ser possível. Dezenas de pessoas caminhavam ali diariamente. Por que não encontravam uma ponta de flecha? E o guia explicou que as pontas de flechas não se encontravam na superfície, mas estavam um pouco abaixo da superfície, enterradas. E a melhor ocasião para encontrá-las era logo após o inverno. Por quê? Porque logo após o inverno existia o degelo da primavera. E então as pontas de flechas ficavam à vista. Elas estavam ali o tempo todo, mas não eram vistas. Só apareciam nas condições certas. Queridos, assim também o egoísmo, a inveja, a ambição, a hipocrisia, tudo isto está lá escondido dentro do nosso coração. Não é visto, mas estão lá e precisam ser arrancados, precisam ser removidos da nossa vida. E é unicamente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Leia comigo. Hebreus capítulo 12 e o verso 15. Aqui diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e por ela muitos se contaminem. Paulo está falando da raiz da amargura. Existe no meu coração, no seu coração, nesta natureza pecaminosa que já nascemos com ela, do ventre materno, existe ali a raiz da amargura, a raiz da inveja, do egoísmo. Queridos, tudo isso precisa ser arrancado e unicamente pode acontecer isso pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta semana nós vamos estudar sobre estas raízes de amargura, de inveja, de egoísmo que estão dentro do coração humano, mas que em Jesus Cristo podem ser curadas. Em Jesus Cristo podem ser removidas. E Jesus Cristo pode fazer de você e de mim novas criaturas. Aleluia! Na parte de domingo, Jesus traz divisão. Como pode ser isso? Como pode Jesus Cristo trazer divisão? A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 9, verso 6, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 9 e o verso 6, diz que Jesus Cristo traz a paz.
Mas, queridos, este Jesus que traz a paz também traz divisão. Por quê? Quando você abraça Jesus Cristo como Salvador, você cria inimizade com Satanás. Você assumiu um lado nesta guerra entre o bem e o mal, você assumiu um lado, o lado de Jesus Cristo. E agora Satanás está irado com você e ele lança contra você pai, mãe, irmãos e cria aquela inimizade. Mas, queridos, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você vai receber na sua mente a paz que só Jesus tem para dar. Em Isaías capítulo 9, o verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus Cristo é o Príncipe da Paz, é o único que pode nos dar a paz interior. Em meio à tormenta, em meio à guerra, em meio às circunstâncias negativas em que vivemos, Jesus enche o seu coração de paz. Por isso, lá em Salmos, capítulo 2, diz: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. Jesus Cristo quer lhe dar a paz. Ele é o príncipe da paz. Mas quando você abraça Jesus Cristo, você conquista inimigos também. Jesus disse que não veio trazer paz somente, mas veio também trazer espada. O que isso significa? Abra sua Bíblia e vamos ler em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10 e os versos 34 a 39. Aqui nós lemos: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Como isso? Como você entende isto? Verso 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Aqueles que morreram por Jesus Cristo estão salvos. Salvos. Ninguém perde a vida em Jesus Cristo. Mesmo os mártires que foram mortos por amor a Jesus, eles ganharam a vida eterna. Queridos, Jesus Cristo traz a paz, mas Jesus Cristo traz a divisão, porque quando você assume o lado de Jesus Cristo, você tem o ódio de Satanás, porque Satanás odeia os que amam a Jesus, odeia aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. É exatamente isso que está em Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Aqui nós lemos: o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher é a igreja, você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo, e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Está vendo? Satanás odeia aqueles que se posicionam ao lado de Jesus Cristo e lança parentes, familiares, amigos, lança-os contra você, que assumiu o lado de Jesus Cristo, que se uniu a Jesus. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra. É isso que ele faz, ele faz guerra contra quem? Contra o resto da sua semente. Esta minoria de remanescentes que amam a Jesus e que guardam os mandamentos de Jesus, eles são odiados por Satanás. Foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Mas, queridos, o que importa ter o ódio de Satanás? Isso não me importa. O que mais me importa é ter o amor de Jesus, é ter o carinho de Jesus Cristo, é ter a certeza da salvação em Jesus, é ter a certeza da vida eterna. A declaração de Jesus em Mateus 10, 34 a 39 parece chocante.
o Salvador que veio como um bebê indefeso, não na condição de rei, e que pregava amor ao próximo e aos inimigos, disse aos seus seguidores que ele traria também divisão, conflitos. Seus discípulos e o seu público, eles provavelmente não tenham entendido inicialmente as palavras de Jesus. Mateus 10, 35 a 39, de fato trata de obediência e lealdade. Quando você passa a obedecer a Jesus Cristo, a ser leal a Jesus Cristo. Miqueias capítulo 7, verso 6, fala da inimizade que surge dentro da própria família. Jesus desafiou o seu público a fazer escolhas para a eternidade. O filho devia amar e honrar aos seus pais. Essa era uma exigência da lei que Moisés tinha recebido no monte. Era parte do modo de operação exigido por Deus. Contudo, se esse amor do filho para com o pai, da filha para com a mãe, superasse o compromisso com Jesus Cristo, seria necessária uma decisão difícil. Um pai e uma mãe deviam amar e cuidar dos seus filhos. No entanto, se esse amor superasse o compromisso dos pais com Jesus, também exigiria uma decisão difícil. Jesus nos lembra de que as coisas mais importantes devem vir primeiro. E o que é mais importante é a lealdade e é a obediência a Jesus. Está acima do amor do pai, acima do amor à mãe. É a lealdade e obediência a Jesus. Jesus expressou essa escolha ao formular 3 frases. E em cada uma delas usou o termo digno. Não é digno de mim, não é digno de mim, não é digno de mim. Por 3 vezes Jesus repetiu. A dignidade não se fundamenta em elevados padrões morais, nem mesmo em vencer o pecado. A dignidade ou merecimento tem por base nosso relacionamento com Jesus. Somos dignos quando o escolhemos acima de todas as coisas. Acima da mãe, acima dos pais e filhos. Escolhemos o sofrimento da cruz e seguimos Jesus Cristo. Por isso Jesus disse: aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e segue-me, aquele que não faz isso, não é digno de mim. Queridos, ser digno é abraçar a Jesus como nosso Salvador. Eu amo a Jesus Cristo porque Ele é tudo na minha vida. Que Jesus seja tudo na sua vida também. Aleluia. Na parte de segunda-feira, egoísmo. Egoísmo é algo que já nasce na nossa natureza pecaminosa. Quando somos gerados em pecado, porque a palavra de Deus diz que em pecado somos gerados. Isso está lá em Salmos, abra sua Bíblia. Salmos capítulo 51, aqui em Salmos 51, e o verso 5 diz assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já fomos formados no ventre materno com uma natureza pecaminosa. Você não precisa pecar para ter natureza pecaminosa. Basta nascer. Quando você nasce, você já tem uma natureza pecaminosa herdada dos pais. Mas, queridos, nessa natureza pecaminosa, existem todas as raízes da amargura, da inveja, do ciúme, do egoísmo, da hipocrisia. Jesus Cristo quer arrancar todas essas más raízes. E uma das principais raízes satânicas que existe dentro da nossa natureza pecaminosa chama-se egoísmo. E para combater o egoísmo precisa existir o altruísmo. Altruísmo é exatamente aquilo que Jesus mostrou na sua vida. Jesus, durante os 33 anos que viveu na terra, ele mostrou altruísmo. Ele esquecia de si mesmo. Ele tirava daquilo que ele estava comendo para dar para os outros. Ele repartia com os outros o pouco que ele tinha. Ele vivia uma vida altruísta, esquecendo-se de si mesmo, vivendo para servir. Por isso Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. O egoísmo pode sobreviver dentro de nós sem ser percebido. Pode não ser visto,
mas está lá. E é o Espírito Santo que vai mostrar para você os atos de egoísmo que existem em você. Sem o Espírito Santo nos gerando, sem o Espírito Santo gerando em você a natureza santa de Jesus, nós nunca descobriríamos por nós mesmos o egoísmo. O egoísmo é parte do sistema subterrâneo chamado pecado. Ele está lá, mesmo que não seja visto. De todas as expressões do pecado em nossa vida, o egoísmo parece ser a mais fácil de se manifestar. Para a maioria das pessoas, o egoísmo é tão natural quanto respirar. Pessoas egoístas são aquelas que colocam o eu em primeiro lugar. E em segundo lugar, o eu. E em terceiro lugar, o eu. Ou seja, o egoísmo está sempre presente em todos os projetos. Abra sua Bíblia e vamos ler Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 e os versos 13 a 21. Lucas capítulo 12 e os versos 13 até o verso 21. Aqui nós lemos. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele, Jesus, disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Queridos, Jesus Cristo não veio aqui para resolver questões políticas e questões de divisão de herança. Ele veio para ensinar o amor, o altruísmo, a bondade, e Jesus contou uma parábola. Quando este jovem chegou para Jesus pedindo que falasse com seu irmão para que o seu irmão repartisse a herança com ele, Jesus contou uma parábola. E a parábola está aqui a partir do verso 16. Lucas capítulo 12, verso 16. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com muita abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Deus chama este homem de louco, porque ele colocou o eu em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Só existia egoísmo na vida deste homem. Queridos, ele não pensou no pobre. Ele plantou, ele colheu, ele encheu os seus celeiros, ele estava acumulando comida para anos, mas pensando somente nele. Por isso ele disse: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Ele disse: descansa, come, bebe, folga. Não aparece em nenhum instante na vida deste homem a caridade, o altruísmo, o desejo de servir, o desejo de ajudar os pobres, ajudar aqueles que o ajudaram a plantar as sementes, o desejo de ajudar e ser caridoso para com aqueles que ajudaram na colheita dos alimentos, dos grãos. Queridos, certamente este homem estava cercado de pessoas trabalhadoras, de operários, mas ele não pensou em nenhum momento em repartir, em dar. Este é o egoísmo, próprio da natureza pecaminosa de Satanás, que existe essa natureza pecaminosa em você e em mim e precisa ser arrancada, precisa ser sacrificada, para que nasça em você a natureza santa e espiritual altruísta de nosso Senhor Jesus Cristo. A parábola do rico, insensato, louco, chamado de louco por Deus, aparece somente em Lucas. Louco é aquele que não pensa em Deus, louco é aquele que não pensa no próximo, porque o fundamento do reino de Deus é amor a Deus, amor ao próximo. A lei de Deus, os 10 mandamentos,
A lei de Deus está dividida em dois grandes mandamentos: amor a Deus acima de tudo e amor ao próximo. Mas este rico, ele é chamado de louco porque ele não amava a Deus e não amava o próximo. Queridos, o remédio para o egoísmo está em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Filipenses capítulo 2 e os versos 5 a 8. Aqui nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que não haja em você o mesmo sentimento que houve naquele rico, insensato e louco, egoísta. O sentimento que deve existir em você é o sentimento de Jesus. Como era o sentimento de Jesus? Filipenses 2, verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, o mesmo desejo, o mesmo altruísmo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que Jesus agiu? Verso 6. Jesus, sendo em forma de Deus, porque ele é Deus 100%, Jesus Cristo é Deus, mas ele deixou a forma de Deus. Ele não deixou de ser Deus, mas ele assumiu a forma humana. E esta forma humana ele vai reter para todo sempre. Ele nunca mais voltará a ter a forma divina. Mas ele era Deus na forma humana. E eternamente, meu querido irmão, minha querida irmã, eternamente Jesus Cristo será Deus na forma humana. 100% Deus, sim, não usando a forma divina. Voluntariamente, ele assumiu para todo sempre a forma humana. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele era igual a Deus, mas ele assumiu uma posição de homem aqui na terra. E ele se tornou um de nós, e assim ele vai permanecer para todo sempre. Verso 7. Aniquilou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, rebaixando-se, tomando a forma de servo, porque não somente se tornou homem, mas tomou a posição de homem servo. Nasceu pobre, não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus Cristo se fez servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Foram 33 anos de humilhação. Queridos, Jesus Cristo não deixou de ser Deus, mas ele vivia como um homem, na dependência de Deus, sem fazer uso dos seus poderes divinos, mas fazendo uso da oração, da comunhão com o Pai, buscando a bênção do Pai diariamente, antes do sol nascer, e sendo batizado pelo Espírito Santo diariamente. Ele, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. É isso que você e eu precisamos ser, obedientes a Jesus Cristo, obedientes aos santos mandamentos de Deus, porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ele foi humilhado, mas também ele foi exaltado. E agora o verso 10 diz: para que ao nome de Jesus, quando for pronunciado o nome de Jesus, se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. No final dos 1000 anos, queridos, antes de Satanás e os ímpios serem queimados no lago de fogo, no final dos 1000 anos, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo e reconhecerão que Deus é santo, justo e bom. Aqui diz o verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Mesmo Satanás e os demônios terão que se ajoelhar e reconhecer que Deus é Deus, e Deus é santo, justo e bom. O nome de Jesus Cristo será confessado por toda língua, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Este é o remédio contra o egoísmo. É ter a mente de Jesus, é ter os sentimentos de Jesus Cristo, que viveu para servir, viveu servindo. Que Jesus Cristo dê para você a sua mente. Que o Espírito Santo baixe o arquivo da mente de Jesus e implante na sua mente,
para que você e eu aprendamos a viver como Jesus, falar como Jesus, sentir como Jesus, viver para servir, viver servindo. Aleluia! Na parte de terça-feira, ambição. A ambição pode ser positiva e pode ser negativa. Você precisa ter alguma ambição na sua vida. Ambição de querer aprender, ler e escrever, ambição de fazer uma faculdade, ambição de aprender uma profissão, ambição de se tornar um profissional de categoria, de excelência. Você precisa ter esta ambição positiva de querer crescer, aprender mais da palavra de Deus, de ganhar mais almas para Jesus. Você ganhou 2, 3 ou 4 almas para Jesus, você precisa ter essa ambição santa de ganhar 10, de ganhar 20, de ganhar milhares de pessoas para Jesus. Você precisa ter a ambição santa de não se conformar com este mundo, com esta terra, mas querer o céu, sonhar com o céu, desejar o céu, a ambição de viver no céu, a ambição de entrar na Nova Jerusalém pelos portões e receber da mão de Jesus a coroa de ouro. Esta é a ambição santa de ser como Jesus, viver para servir. Mas, queridos, existe a ambição negativa, ruim. Judas foi ambicioso. Judas não ambicionou o caráter de Jesus. Judas ambicionou dinheiro. Por isso traiu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Não somente Judas, porque nós geralmente detestamos Judas e falamos mal de Judas, mas não foi somente Judas que era ambicioso. Os outros discípulos também eram ambiciosos. Enquanto Judas estava ambicionando dinheiro, os outros discípulos estavam ambicionando ser maior. Eles estavam discutindo o tempo todo para ver quem seria o maior. Isto também é uma ambição ruim. Porque Deus não quer que você seja maior. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós temos que ambicionar o caráter de Jesus. Isso sim, ter a ambição de sermos vistos como filhos e filhas de Deus. Ter a ambição de ter o nosso nome registrado no livro da vida. Não ser maior, não ser melhor do que os outros, mas ser como Jesus Cristo, vivendo para servir. Abra sua Bíblia e vamos ler em Lucas capítulo 22 e os versos 14 em diante. Lucas capítulo 22 e os versos 14 até o verso 30. Aqui nós lemos: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Um dia vamos comer a ceia do Senhor lá no céu, numa grande, longa e enorme mesa. Todos nos assentaremos e comeremos a ceia. Jesus Cristo nos servirá a ceia do Senhor, o pão que representa o corpo de Cristo e o suco da vida que representa o sangue de Jesus derramado na cruz. Queridos, nós vamos participar, como Jesus está dizendo: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, a mão de Judas. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Judas, o ambicioso do dinheiro, ele era ladrão, ele era o tesoureiro do grupo, e ele roubava o dinheiro que entrava na bolsa. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Queridos, verso 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Primeiro,
a palavra de Deus fala da ambição de Judas, o ladrão, aquele que ambicionava lucros. Depois fala da ambição dos discípulos que queriam ser um maior do que o outro. O verso 25, e Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, disse Jesus, entre vós sou aquele que serve. Jesus veio para ser servidor. E Jesus quer que você seja servidor. Viva para servir. Descubra a felicidade de servir, meu irmão. É tão gostoso fazer o bem. É tão gostoso repartir o que Deus nos dá. É tão gostoso ser caridoso. Isso traz um bem-estar. Jesus Cristo veio para ser o servidor, nosso exemplo. E o verso 28 diz, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel, na nova terra. A nova terra será dividida em 12 grandes nações. Cada nação na nova terra terá o nome de um dos filhos de Jacó. Aqui diz as 12 tribos de Israel, cujos nomes estão escritos nos 12 portões da Nova Jerusalém. A terra toda será dividida em 12 grandes nações, conforme as 12 tribos de Israel. E Jesus disse, vocês, os meus discípulos, vocês, os apóstolos, vão se assentar em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Queridos, os 12 apóstolos serão 12 reis, sentando-se em tronos. Eles vão governar as 12 tribos. Mas, acima dos 12 reis na nova terra, está o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles aprenderam a viver para servir. Eles viveram servindo. E você e eu? Raramente discutimos sobre quem é o melhor na igreja, quem é o melhor na família ou local de trabalho. Podemos até pensar muito sobre isso, mas quem de fato fala abertamente sobre esse assunto? Mas está lá escondido dentro do nosso coração esse desejo de ser maior, de ser melhor do que todos. Aquela não havia sido a primeira vez que essa questão tinha sido levantada na comunidade dos seguidores de Jesus. Mateus capítulo 18, verso 1, relata que os discípulos trouxeram esta pergunta a Jesus e a formularam de maneira mais abstrata, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? A resposta de Cristo envolveu uma lição prática. Depois de chamar uma criança, ele a colocou no centro do grupo e as pessoas arregalaram os olhos e levantaram as sobrancelhas. A ação de Jesus exigia uma explicação. E em Mateus 18:3, o mestre também oferece esta explicação. Em verdade, lhes digo, disse Jesus, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. As crianças que estão brincando não estão pensando quem é maior, quem é melhor. Estão simplesmente brincando. Queridos, nós temos que ter a mente de criança, ter a mente de Jesus. A mente de Jesus é uma mente pura, sem ambições negativas, sem ambições doentias. A conversão é fundamental para encontrarmos o descanso em Jesus. Precisamos de uma ajuda externa para vencer o egoísmo, para vencer a ambição doentia. Percebemos que não podemos depender de nós mesmos, mas precisamos confiar em Jesus. Vivenciamos uma transformação de nossos valores e ambições quando encontramos Jesus. Jesus disse, confiem em mim e dependam de mim como esta criança. A verdadeira grandeza é abrir mão de seus direitos e abraçar os valores do reino de Deus. Os discípulos ainda não tinham aprendido esta lição quando Jesus realizou a última ceia.
Mas no finalzinho da sua vida, Jesus queria que eles finalmente aprendessem a ser humildes, a serem como crianças. Somente durante os 10 dias no cenáculo. Vocês se lembram? Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, subiu ao Pai no dia das primícias, apresentou diante do Pai as primícias, então ele voltou e passou 40 dias na terra. Depois dos 40 dias, ele subiu ao céu. Desde o dia em que Jesus subiu ao céu, até completarem 50 dias, nestes últimos 10 dias, relatados ali em Atos capítulo 1, quando menciona que Jesus Cristo, lá do Monte das Oliveiras, subiu ao céu. Os discípulos se reuniram no cenáculo. E ali no cenáculo, eles permaneceram 10 dias confessando os seus pecados, pedindo perdão um para o outro, eliminando as diferenças que existiam entre eles, confessando, sendo perdoados e buscando o batismo do Espírito Santo. E no final dos 10 dias, que na realidade completaram 50 dias, desde a ressurreição de Jesus até o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, foi a festa do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Mas foram 10 dias no cenáculo, de confissão, de reconhecimento das suas próprias faltas. E então o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E Deus tirou deles as ambições doentias e colocou neles a ambição positiva e saudável de querer ter o batismo do Espírito Santo diariamente, de querer possuir a mente de Jesus diariamente. O Espírito Santo quer colocar em você esta ambição saudável, abençoada, de ter a mente de Jesus diariamente. E o batismo do Espírito Santo, ambicione este dom do Espírito Santo na sua vida. Busque-o com lágrimas, com confissões diariamente. E Deus te concederá esta bênção. Aleluia. Na parte de quarta-feira, hipocrisia. Ó, queridos, a hipocrisia já existe dentro da natureza humana pecaminosa que nós temos. Hipocrisia é este desejo de aparentar ser o que não somos. Hipocrisia é viver de aparências. As pessoas só nos veem exteriormente, a roupa bonita, o cabelo penteado, mas as pessoas não enxergam lá dentro do seu coração a inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, as ambições doentias. Nós somos como sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas por dentro são podres. A hipocrisia precisa ser vencida. E somente aos pés de Jesus Cristo poderemos vencer a hipocrisia e deixar de viver de aparências, sermos de fato filhos e filhas de Deus. Um hipócrita é um fingidor que deseja parecer ser alguém que não é. O termo hipócrita é usado 7 vezes por Jesus somente em Mateus 23. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Só num capítulo da Bíblia, Jesus usou a palavra hipócrita 7 vezes. Vamos ler? Mateus capítulo 23. Abra sua Bíblia. As palavras pesadas que saíam da boca de Jesus, as palavras duras que saíam da boca de Jesus eram hipócrita, raça de víboras. Mas Jesus não usava estas palavras pesadas, duras, para Zaqueu, o publicano, ou para a mulher adúltera. Não, queridos. Estas palavras duras Jesus reservou para os líderes religiosos, para os santarrões. Os santarrões, os que se viam como santos, que tinham o nariz empinado, mas eram orgulhosos. A estes, Jesus Cristo chamava de hipócritas, de raça de víboras. Vamos ler então Mateus capítulo 23, a partir do verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Escribas e fariseus, hipócritas. Líderes religiosos, hipócritas. Aqui diz o verso 13:
pois que fechais aos homens o reino dos céus, atrapalhavam as pessoas de encontrarem Jesus. Foi por instigação dos escribas e fariseus, dos doutores da lei, dos sacerdotes, foi por instigação deles que o povo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Eles fizeram a mente do povo para rejeitarem Jesus como Messias. Por isso Jesus os chama de fariseus e escribas hipócritas. E agora o verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. E novamente no verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. E agora o verso 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer estas coisas, ou seja, vocês devem continuar sendo fiéis nos dízimos e não esquecer de fazer, não omitir as outras coisas, que são o quê? A misericórdia, o juízo e a fé. O problema não estava em devolver o dízimo, que é o correto, devolver a Deus o que é de Deus. O problema é que estava faltando na vida desses escribas e fariseus hipócritas, estava faltando o quê? A misericórdia e a fé, a bondade, a caridade. Isto faltava na vida deles. E agora o verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Eles eram preocupados com o exterior, vivendo de aparências. Aquele que vive de aparências é condenado por Deus. Lembram-se vocês da figueira? Cheia de folhagens lindas, que aparentavam ter bastante frutos, mas não existia nenhum fruto naquela figueira. E Jesus amaldiçoou-a e ela secou. Por quê? Deus não quer aparências. Queridos, sejamos o que somos. Somos pecadores. Somos frágeis. Somos pecadores. Precisamos confessar os nossos pecados diariamente a Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Mas em Jesus Cristo aprendemos a humildade e a lei do serviço. Sermos servidores. E agora no verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. E agora o verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Queridos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma profetisa, Ellen White, morreu em 1915, escreveu mais de 50 livros. Mas, queridos, quando ela estava viva, ela era odiada por muitos líderes. Ela foi mandada para o exílio lá na Austrália. Hoje muitos fazem monumentos a Ellen White, mas não leem os seus livros, não obedecem os escritos que ela escreveu, tendo como base a Bíblia. Queridos, assim também faziam os hipócritas naquele tempo, que construíam monumentos aos profetas, mas eram filhos daqueles que mataram os profetas. Hipócritas, Jesus Cristo disse. E agora, aqui nós lemos no verso 33, Mateus 23, verso 33, Jesus não usa a palavra hipócritas. Agora ele usa uma palavra mais pesada. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus Cristo quer eliminar da sua vida e da minha vida a hipocrisia, esta vida de aparências. Jesus associou 4 características aos escribas e fariseus.
No âmbito do judaísmo do primeiro século, depois de Cristo, os fariseus representavam os conservadores religiosos. O maior número era de fariseus, era a maior classe. Eles estavam interessados na lei escrita e oral e enfatizavam a pureza ritual, mas eram hipócritas. No outro âmbito estavam os saduceus, uma classe menor, um grupo de líderes, em sua maioria de ricos. Os sacerdotes eram saduceus. Os saduceus eram uma elite social, à qual pertenciam ricos e todos os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Eles eram muito helenizados, ou seja, a cabeça deles era feita pela cultura helênica, pela cultura grega. E queridos, os saduceus, embora os sacerdotes e os sumos sacerdotes fossem saduceus, pasmem, eles não acreditavam na Bíblia. Eles não acreditavam no juízo celestial. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam no céu. Imagine, Anás e Caifás e os sacerdotes não acreditavam na Bíblia. Eles eram satânicos. Eles eram adoradores da Cabala. Eles eram adoradores do Deus da Cabala. Quem é o Deus da Cabala? O Deus de chifre, Satanás. Por isso eles disseram, não temos outro rei senão César. Condenaram a Cristo. Pediram que a multidão clamasse, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Porque eles não adoravam o Deus criador dos céus e da terra. Eles, os líderes da nação, eles adoravam o Deus da Cabala, o Deus de chifre. É isso mesmo. A Cabala veio com os judeus quando eles voltaram de Babilônia, depois de 70 anos em Babilônia, quando eles retornaram. Eles saíram de Babilônia, mas Babilônia não saiu de dentro deles. Por isso rejeitaram o Messias. Queridos, hoje ainda existem muitas pessoas adorando o Deus da Cabala, o Deus de chifre. A maçonaria adora o Deus da Cabala, o Deus de chifres. Queridos, aqueles que têm inveja, ambições doentias, egoísmo, hipocrisia, vivendo de aparência, não estão adorando o Deus da Bíblia, estão adorando o Deus da Cabala. De acordo com Jesus, somos hipócritas quando não fazemos o que dizemos, quando tornamos a religião mais difícil para os outros, sem aplicar os mesmos padrões a nós mesmos, quando queremos que outros aplaudam o nosso fervor religioso e quando exigimos honra e reconhecimento que pertencem apenas ao Pai Celestial. Jesus proferiu palavras severas e diretas, mas seu envolvimento com aqueles que ele chamou de hipócritas foi cheio de amor e preocupação. Jesus olhou demoradamente para o templo e depois para os ouvintes. No rosto do Filho de Deus estava estampada a misericórdia divina. Com uma voz agitada por profunda angústia de coração e amargas lágrimas, Jesus exclamou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes? Mateus 23, 37. Jesus Cristo quer salvar os hipócritas. Jesus Cristo quer salvar os egoístas. Nós somos tudo isso. Jesus quer salvar a mim e a você e nos dar um novo coração. É isso que Jesus faz. Ele arranca de você o coração pecaminoso e lhe dá um coração puro, que é o coração dele, uma mente santa, que é a mente dele. Esta é a obra do Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, para fazer esta renovação, gerar em você a natureza santa de Jesus Cristo. Queridos, este é o presente de Jesus para você. Fazer de você e de mim filhos e filhas do Pai Celeste, que vivem aqui nesta terra como servidores, para glorificar o Pai. Aleluia. Na parte de quinta-feira, eliminando a inquietação. A inquietação existe, mas em Jesus Cristo você pode encontrar descanso, descanso para a sua alma. Agora, queridos, esse descanso somente pode ser obtido lendo a Bíblia.
descobrindo os planos de Deus para você. Deus tem um lindo plano de tirar você desta terra, levá-lo para o céu, para que você passe 1000 anos com Jesus Cristo no céu. E depois dos 1000 anos, você vai descer dentro da Nova Jerusalém, para esta terra. E então os ímpios serão ressuscitados, queimados, e Deus cria um novo céu, uma nova terra, tendo como capital a Nova Jerusalém. E é nesta nova terra que nós vamos ter uma eterna vida, um eterno descanso aos pés de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14, vamos ler os versos 1 até o verso 6. João capítulo 14, verso 1 até o verso 6. Não se turbe o vosso coração, ou seja, não se preocupe, não fique ansioso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dando o remédio para o egoísmo, o remédio para a inveja, para a hipocrisia. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo. É isso que Jesus está falando. Verso 2, eis a promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Há 2000 anos, Jesus foi preparar-nos um lugar. Ele foi entronizado no santuário celestial. Ele está lá intercedendo por você. E ele vai voltar para buscar você. Ele quer nos levar para o céu. E aqui diz o verso 3. E se eu for, e ele foi, e vos preparar um lugar, e está nos preparando um lugar, virei outra vez, e ele voltará mesmo outra vez. Para quê? E vos levarei para mim mesmo. Ele vai nos levar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia, que bendita esperança. De tanto ler este verso, já desde criança eu decorei este verso. Você precisa decorar João 14, 1 a 3. Porque a bendita esperança de que Jesus foi, mas vai voltar. Queridos, Jesus virá mesmo, muito em breve. Mais em breve do que você está pensando. Jesus Cristo vai voltar. Verso 4 em diante. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abrace a Jesus Cristo como Salvador. Encontre descanso em Jesus Cristo, porque Ele vai dar descanso para a sua alma. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Encontrareis em mim o descanso. Jesus Cristo nos liberta da inveja, do ciúme, do egoísmo, do orgulho, da hipocrisia. Queridos, Jesus Cristo nos dá uma natureza santa. Jesus Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu. É esta promessa que Jesus nos faz. Aquele que começou a obra de transformação na sua vida, ele vai completar esta obra. É o que nós lemos em Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1 e o verso 6. Aquele que começou a obra, ele vai completar esta obra. Leia comigo, Filipenses 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Qual é o começo da obra do Espírito Santo na sua vida? É atraindo você para Jesus Cristo. É convencendo você dos pecados e levando-o a Jesus para que você aceite a Jesus como Salvador. Este processo é chamado de justificação. Justificação é quando o Espírito Santo nos atrai para Jesus e nós vamos a Jesus e confessamos a Ele os nossos pecados ou aceitamos como nosso Salvador. Isto se chama justificação. Este é o início do processo da salvação. Mas aqui em Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a obra aperfeiçoará a obra. Ele vai completar esta obra. Nós começamos sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, salvos por Jesus Cristo. Agora vem a santificação em Jesus Cristo. Depois de justificados,
somos santificados durante todos os dias da nossa vida, em comunhão com Jesus, estudando a Bíblia, confessando os nossos pecados, nós estamos sendo santificados. Salvos fomos quando aceitamos a Jesus como Salvador. Essa foi a justificação em Cristo Jesus. E agora estamos sendo santificados cada dia. O Espírito Santo está transferindo a mente de Jesus para você. Isso é uma obra diária. Esse é o processo da santificação. Jesus começou a obra e ele vai completar a obra. Quando é que será completada esta obra? Na segunda vinda de Jesus, quando nós seremos então glorificados. Glorificação é o ato de sermos transformados de mortais para imortais. Nosso corpo mortal será glorificado para ser como o corpo de Cristo, que ressuscitou glorificado. Jesus ressuscitou do túmulo glorificado e nós seremos glorificados. Os que estiverem vivos serão glorificados num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitam glorificados e os vivos são transformados, glorificados num abrir e fechar de olhos. Queridos, a glorificação é o clímax do processo iniciado por Jesus Cristo. Inicia-se com a justificação, estende-se através da santificação diária, que é processo da vida inteira, e então seremos glorificados na segunda vinda gloriosa de Jesus. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe, somente creia em Deus e creia em Jesus Cristo. Na casa do Pai há muitas moradas. Jesus foi, Jesus vai voltar, Jesus vem buscar você. Ele vai nos levar para estarmos com Ele para sempre. Regozije-se com esta bendita esperança. Alegre-se. Jesus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Deixo com você a paz de Jesus Cristo. Fique com Deus. Fique com a bênção de Jesus. Amém.